Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Radamés novamente e, como prometido no grupo de estudo, vou estar sempre trazendo uma aula para a gente estar aprendendo a respeito de como operar no mercado financeiro. Eu preparei essa aula aqui como uma recapitulação do que a gente viu até agora e vou estar acrescentando alguns detalhes a respeito a detalhes fundamentais, né, análise fundamental, para que vocês possam passar a conciliar um pouco as coisas, entender que a análise fundamental também é importante, para que vocês tomem em conta isso quando vocês sentarem para fazer as operações. Já foi explicado até agora uma aula inicial sobre suporte e resistência, foi falado também a respeito do jogo, da queda de braço que existe entre compradores e vendedores, e foi falado também a respeito de score point, que é basicamente as metas, ABCDs ascendente ou descendentes, quando alguma força está dominando, eles tentam sempre violar o suporte ou a resistência que existia anteriormente. Então essa aula ela vai ter um pouco de cada coisa, para que vocês possam, de uma forma diferente, poder conciliar fora daquela questão técnica que muitas vezes a pessoa não entende. Eu tenho aqui aberto um artigo que fala sobre a desvalorização do iene do Japão. Eu vou estar lendo esse artigo e vou estar fazendo algumas explicações paralelas, colocando situações que a gente vive no Brasil, para que vocês tenham uma compreensão melhor a respeito de como isso está acontecendo e como que vocês podem aproveitar isso como oportunidades de trading, ok? Então vamos lá. A forte desvalorização da moeda japonesa está reverberando na economia mundial e gerando esperanças de que o Japão, a terceira maior economia do mundo, venha a acordar de sua longa hibernação. Mas ela também tem grandes temores em outros países de que possam enfrentar consequências indesejadas. A queda acentuada do iene, cerca de 30% contra o dólar desde 2012, está recendendo a preocupação de que os governos de alguns países poderiam se engajar em guerras cambiais para obter vantagens comerciais. Veja bem, aqui já fala que o iene ele está sendo manipulado pelo governo e sendo desvalorizado, fazendo com que o Japão ele passe a ter uma vantagem a respeito dos outros países com relação ao barateamento das suas mercadorias, uma vez que a moeda se desvaloriza, seus produtos ficam mais baratos e mais atrativos para os países de fora fazerem compras dentro do Japão, melhorando assim a sua balança comercial. À medida que o iene se desvaloriza, aumenta a pressão sobre a moeda de outros países, já que isso torna as exportações deles mais caras e menos atraentes no mercado global. Os ministros da Fazenda do grupo de 7 maiores economias do mundo discutiram o assunto numa reunião no Reino Unido, que se encerrou no sábado. O G7 reafirmou seu compromisso de evitar enfraquecer suas moedas através de políticas monetárias. O ministro da Fazenda do Japão disse que nenhum membro do G7 reclamou do afrouxamento monetário promovido pelo Japão ou da desvalorização do iene. Ele acrescentou que o salto do dólar acima do marco de 100 ienes também não foi discutido. Já o presidente japonês, ficar falando esses nomes não, porque às vezes o nome é um pouco complicado, vocês vão ficar rindo de mim. Disse que o G7 agora compreende claramente que o afrouxamento tem o objetivo de acabar com 15 anos de deflação e não de manipular a taxa de câmbio. Vamos evoluir um pouco mais. O país que tem mais a perder com a desvalorização do iene provavelmente é a Coreia do Sul, que compete em pé de igualdade com o Japão na venda de produtos semelhantes, como carros e eletrônicos de consumo. Eles estão muito preocupados, disse tal acadêmico
do Instituto Peterson de Economia Internacional, que conversou com várias autoridades sul-coreanas durante a visita do presidente do país asiático nos Estados Unidos na semana passada. O setor automobilístico da Coreia do Sul é altamente vulnerável ao enfraquecimento do iene, segundo um estudo do Deutsche Bank. O relatório disse que a área de eletrônicos do país deve ser menos afetada. O ministro da Fazenda da Coreia do Sul, esse nome aqui, apontou a desvalorização do iene como um problema para as exportações sul-coreanas, enquanto o Banco da Coreia afirmou que o declínio da moeda foi um dos fatores responsáveis pela sua decisão de cortar taxas de juros. Na semana passada, as ações das empresas coreanas ligadas ao setor automotivo despencaram nos últimos dias, diante do receio dos investidores de que essas firmas percam competitividade. Veja bem, em função de que a Coreia do Sul não consegue competir com o Japão em função do tamanho e da potência do Japão, esse corte das taxas de juros, ela estimula o comércio interno, uma vez que é complicado para eles querer fazer a mesma política cambial. Por quê? Como vocês viram acima, vinha falando que o Japão já vinha com deflação de mais de 15 anos. Deflação o que é? Eu vou fazer explicações bem básicas, não vou fazer explicações mais técnicas para não ficar tão complicado. Então veja bem, quando a gente vai no supermercado e vai comprar um produto e esse produto está cada vez mais caro, então a gente entende que está acontecendo inflação, os produtos estão ficando mais caros. Quando é o contrário, quando a gente passa a comprar produtos, os produtos estão ficando cada vez mais baratos, da deflação. O Japão, ele vem como um país muito forte, ele vem em 15 anos de deflação. Supostamente o governo do Japão vem fazendo essa desvalorização da moeda para que o Japão possa ter um preço mais competitivo. Vamos fazer um paralelo com o Brasil. O Brasil, a gente recentemente tivemos problemas políticos, correto? Que acarretou com o grande problema que a gente vem passando, aumento da inflação, correto? E no caso, a nossa, então, no Brasil, com a desvalorização do real, junto com os problemas que eu citei, aumentou-se a taxa de juros. Isso para quê? A taxa de juros, quando ela é aumentada, ela passa a ficar mais atrativo para que os países de fora possam investir. Porque se a taxa de juros é alta, imagine, você pega seu dinheiro e empresta juros a 1%. Ao final do mês, se você emprestou R$100, você vai ter um real de lucro. Já ao contrário, se a taxa de juros é mais alta, vamos supor 10%, você empresta R$100, você vai receber R$10 no final do mês. Então, o que acontece? Quando um país está passando por problemas, o país aumenta a taxa de juros para que os países externos possam injetar dinheiro naquele país, né? Foi o que o nosso governo fez. A taxa de juros do Brasil chegou a 13, alguma coisa. E veja bem, enquanto isso é um atrativo para os países externos injetar dinheiro no país, é ruim para a população, porque o dinheiro para a população fica mais caro. Para quem precisa do dinheiro, o dinheiro está mais caro. Você não consegue comprar prazo, cheque especial, cartão de crédito, tudo isso fica muito mais caro para a população. Porém, se o país está passando por um problema econômico, também ele, consequentemente, ele é analisado por grupos grandes de investimentos e ele tem uma pontuação que ela é rebaixada. Então, essa nota de crédito que o país tem, feita por grandes instituições financeiras, ela diz para os países externos o quanto bom pagador ou não o país é. Então, mesmo que a taxa de juros ela seja alta, mas muitas vezes os países externos não têm interesse em injetar dinheiro na economia por medo de calote, coisa que aconteceu recentemente, ano passado, com a Argentina, né? Então, assim, a Argentina não pagava seus compromissos externos e é um exemplo bem claro
de que quando um país, mesmo ele aumentando a taxa de juros, mesmo assim não tem também tanto interesse das economias externas em injetar dinheiro nesse país. Veja bem, o Brasil ele chegou a um câmbio acima de 4. Se vocês pararem para analisar, se você compra um produto, vamos fazer a comparação que o real estivesse há anos atrás a R$ 1, $1. Para um país externo, comprar no Brasil um equipamento que custasse, vamos dizer assim, $1, com cada cada R$ 1, $1. Então, assim, quando um país externo viesse a fazer uma compra no Brasil de um produto, esse produto que custava $1, com $10, essa empresa compraria 10 peças. Com essa desvalorização que aconteceu do real devido aos problemas econômicos, chegou a 4 alguma coisa. Vamos arredondar para 4 para ficar mais fácil. Então, esse mesmo país que comprava 10 itens por $10, passou a comprar 40 itens, porque cada dólar passou a comprar R$ 4. Entendeu? Então, o que acontece com essa desvalorização faz com que as importações, a exportação do país, ela se reaqueça. Então, basicamente, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui com o Japão, é isso. O Japão, além de ser um país economicamente muito forte, ela está manipulando o seu câmbio, fazendo com que melhore a comercialização dos seus produtos para o exterior. Por isso que em parágrafos acima foi falado que os países, no geral, está com preocupação no que está acontecendo. Por isso que essa explicação da Coreia do Sul, que é um país que exporta basicamente os mesmos produtos que o Japão, está com um grande receio porque não consegue competir, não consegue fazer a mesma política monetária que o Japão. E foi por isso que foi explicado aqui que a Coreia do Sul cortou taxa de juros, isso para fazer uma alavancagem da sua economia a nível interno, porque não está conseguindo competir de igual com o Japão. Tá? Vamos seguir aqui no texto. Outros países já não são tão prejudicados pelas oscilações da moeda japonesa. A Alemanha vende muitos produtos iguais ao Japão. Mas excluindo o setor de carro de luxo, esses produtos não são voltados exatamente para o mesmo segmento de mercado. Não estamos competindo com os produtores japoneses. Disse Franz, esses nomes aqui não vou falar não, porque são muito complicados para esse diretor-gerente da empresa Lincoln, acrescentando que suas máquinas agrícolas tendem a ser maiores e ter padrões técnicos mais elevados que a dos concorrentes japoneses. O iene em queda talvez tenha outros efeitos. O Congresso dos Estados Unidos está estudando iniciar a negociação com o Japão para criar um imenso bloco de livre comércio, a Ásia e a Oceania. Uma iniciativa em que montadoras americanas se opõem. O iene mais fraco poderia dificultar a aprovação de acordo no Congresso, possivelmente atrasando um tratado que é prioritário para o governo de Barack Obama. Depois do marco de 100 ienes por dólar foi atingido, está na hora dos parlamentares americanos darem um basta, afirmou na quinta-feira o Conselho Americano de Política Automotiva, que representa as 3 grandes montadoras, Chrysler, Ford e GM. A desvalorização do iene resulta em menos exportações e empregos para os Estados Unidos e é mais uma razão para não incluir o Japão na parceria transpacífica. O iene está perdendo força graças às iniciativas agressivas do governo do primeiro-ministro Shinzo Abe para recuperar a debilitada economia do Japão através do afrouxamento monetário e outras medidas de impacto. A cotação da moeda ficou abaixo de 100 ienes por dólar na quinta-feira, cruzando pela primeira vez em 4 anos essa barreira psicológica. Dados recentes sobre a economia do Japão indicam que o remédio está fazendo efeito. Números divulgados na semana passada mostram que os bancos aumentaram empréstimos e lucros de empresas como Toyota, etc. O superávit em conta
corrente do país também foi mais alto nos últimos 12 anos, sugerindo que o iene mais fraco poderia estar impulsionando as exportações. Embora o crescimento da economia japonesa possa ajudar a economia mundial ao criar mais demanda, os mercados emergentes estão receosos de que a política de relaxamento monetário do Japão e iniciativas semelhantes nos Estados Unidos e outros países terminem injetando dinheiro demais em suas economias à medida que investidores buscam maiores retornos, inflando os preços de ativos. O Brasil teme que influxos de capital possam levar preços das cotações e valorizar o real, tornando suas exportações mais caras. Bancos centrais da Austrália e Nova Zelândia tomaram medidas na semana passada para enfraquecer suas moedas. Outros países na Ásia estão considerando ações semelhantes. Os Estados Unidos vêm sendo cauteloso quanto à iniciativa do Japão. O governo americano está apoiando políticas audaciosas para reavivar a economia japonesa, porque isso ajudaria a economia americana. Por outro lado, os Estados Unidos querem garantir de que o Japão não está deliberadamente desvalorizando sua moeda por razões comerciais. O secretário de Tesouro americano, Jacob Lew, disse num programa de NBC na sexta-feira que ficará de olho para verificar se o estímulo fornecido pelos bancos centrais do Japão e outros países tem a meta de dar impulso ao crescimento das suas economias ou desvalorização de suas moedas. Então veja bem, pessoal, que eu passei lendo esse parágrafo aqui e vou estar mostrando uma coisa para vocês interessante. Lembra que no texto falou que desde 2012 o governo do Japão vem desvalorizando sua moeda. Então, veja bem o que aconteceu. Veja essa linha na horizontal aqui, ele está mostrando aqui o início de 2012. E veja bem o que aconteceu. A cotação do ien, ele está sempre subindo. Quer dizer, aquilo que eu falei para você, cada vez que a cotação está mais alta, quer dizer que a moeda em questão está sendo desvalorizada. Então, aquele artigo que eu mostrei para vocês, ele é de 2013, muita coisa já rolou depois, mas ele é um texto que ele foca muitos pontos interessantes, por isso que eu separei. E veja bem, de 2012 até 2015, início de 2015, essa jogada de desvalorização da moeda do Japão aconteceu muito forte. Mês após mês, o iene sendo desvalorizado. Se vocês analisarem aqui, esse é um gráfico do dólar iene, tá? Eu falei que nessa aula eu estaria dando uma recapitulação a respeito da primeira aula de suporte e resistência, okay? Força de compradores contra vendedores e ABCDs, como se forma. Se vocês lembram da primeira aula, certa recapitulação vai dizer o seguinte: ABCDs, movimentos ascendentes com topos cada vez mais altos e fundo cada vez mais altos. Movimento de baixa, topos cada vez mais baixos e fundo cada vez mais baixos. Então veja bem, nessa movimentação aqui, se você projetar um trendline que aconteceu nessa alta aqui desde 1998, passando por 2002 e logo depois por 2007, esse trendline formado aqui, se você for fazer a comparação desse price action do gráfico mensal, essa retração que aconteceu no ano passado do iene contra o Japão, do iene contra o dólar, ele culminou respeitando essa linha horizontal que eu tracei aqui para que vocês vejam o price action, que inicia aqui em 94, existe essa movimentação de alta, toca nesse suporte, existe movimentação para cima, ela chega na região
mais o movimento desce, chega até aqui, sobe, ultrapassa, desce, sobe, toca novamente, aí já passou pelo nível, vem até aqui embaixo. Quando os preços chegam nesse nível novamente, existe um respeito a essa resistência, ela é ultrapassada, desce, é respeitada, ela sobe novamente. Com essa movimentação de desvalorização, existe uma retração, ela chega nesses mesmos níveis, onde tem uma convergência do trendline aqui de diversos anos atrás, junto com o suporte, e existe uma reação novamente nesses níveis aqui, correto? Então, veja bem o que a gente falou a respeito do price action em time frames superiores, eles são muito respeitados. Então, quando a gente foca no método do Market Traders Institute, ele traz para que a gente entenda certas coisas quando a gente analisa o mercado. É muito importante que você tenha o seu gráfico de análise com os time frames superiores, desenhado os suportes, resistências, trend lines. Por quê? Quando existem as convergências desses níveis, são lugares aonde você deve ter em conta para que você possa inicializar operações dentro de time frames menores. Então, se você analisar que esse mercado fez essa retração, chegou nesse ponto de convergência, iniciou-se uma movimentação de alta, esse é um gráfico que eu estou mostrando para vocês no time frame mensal. Agora eu vou entrar aqui no time frame diário. Você pode ver que essa movimentação de alta que aconteceu aqui é essa movimentação desses 2 meses aqui, os últimos 2 meses. Veja bem, essas linhas nas verticais aqui pontilhadas são separadores de mês, porque aqui eu estou no time frame diário, tá? E aqui tem mais um detalhe importante que eu vou estar evoluindo para vocês, uma coisa que eu uso para poder fazer as minhas análises. Se vocês verem aqui, existem 7 pares de moeda que está descrito aqui. AUD japonês, CAD japonês, CHF japonês, euro japonês, GBP, JPY, NZD, JPY, USD, JPY. Quer dizer, isso aqui é o basket chart. O que quer dizer? Essa movimentação aqui, ela aconteceu não só na moeda do dólar, tá? Ela aconteceu nos 7 pares de moeda. Nesses últimos 2 meses, existe uma movimentação muito alta. Lembra que eu falei para vocês, score point, que é as metas de um lado contra o outro. Quando a gente olha um gráfico e a gente vê zigue-zagues descendentes, a gente deve interpretar que no momento quem está em domínio são os vendedores. Eu expliquei também a respeito do suporte e das resistências, e como que o ABCD é formado e como que o mercado ele respeita certas situações. Então, veja bem, eu vou desenhar aqui umas resistências para poder ficar fácil a explicação. Ok, pessoal, eu vou fazer um pouco o vídeo aqui para poder desenhar esses ABCDs aqui. Então, o Yen, ele teve essa movimentação aqui, que foi uma movimentação descendente. Em função ao detalhe de desvalorização do Yen, esse foi um movimento de retração, ok? Então, o que aconteceu nos últimos 2 meses foi uma volta da força compradora, jogando os movimentos para cima, ok? No price action time frame superiores, no caso aqui o mensal. Eu estou mostrando aqui que nessa movimentação aqui descendente aconteceu tanto no dólar
quanto em todos os pares de moeda que cruzam, que operam contra o japonês, o iene, correto? Então, essa movimentação aqui que aconteceu em todo o ano passado, praticamente, vocês vejam no time frame diário A, B, C, D, ok? O que foi dito na BCD? Que na movimentação de baixa, a retração C, ela vai acontecer em algum ponto entre A e B, ela nunca deve violar o A, ok? Isso é algo que vocês devem entender. Nunca deve acontecer. Uma vez que a retração chegou no mesmo nível de A e ela ultrapassou o nível de A, quer dizer, o score point, a meta dos compradores, nesse exemplo aqui, ele já estaria acontecendo e já não caracterizaria mais o movimento de baixa, porém isso não aconteceu. A gente tem aqui uma ABCD, ok? Aonde agora o C ela pode ser movimentada para o próximo ponto mais alto. O A ele vem aqui para onde existia o C, correto? O D vem para o próximo ponto mais abaixo e o B para cá. Então, nesse movimento de baixa, a gente teve um outro A, B, C, D, correto? Aonde o ponto C, ele não, essa movimentação, ela não violou esse nível que era a retração anterior. A gente teve um novo ABCD formado no time frame de um dia, ou seja, se todo o ano passado vocês tivessem operado analisando o mercado no time frame diário, respeitando a simples técnica de ABCD e analisando que as entradas iriam acontecer em qualquer lugar dentro de AB, vocês iriam sempre fazer operações lucrativas. Vamos modificar novamente esse ABCD. O C aqui, ele sai daqui agora, ele vem para essa próxima retração. O A, ele volta para o C. O D, ele vem aqui para esse ponto. E o B, ele passa para cá. A gente teve um novo A, B, uma retração que aconteceu dentro de A, B, não ultrapassou o nível de A, então é uma retração, movimento descendente. Toda vez que a extensão CD aconteceu, ultrapassou o nível de B, os vendedores fez a sua meta, ok? Eu vou modificar esse D aqui para esse ponto, para poder facilitar o nosso ABCD descendente. E o ABCD descendente, eu desenhei aqui em cada nível de retração de C, no movimento de baixa, como eu expliquei para vocês, que são os níveis da escada descendente, aonde vocês devem ter como níveis que essa retração nunca vai acontecer. Essa retração aqui, ela pode chegar até 90%, 99%, porém nunca pode chegar no 100% e violar. Então vocês podem ver que todas as vezes que o mercado ele fazia uma retração, ela nunca ultrapassava o nível da retração anterior, que foi montando essa escada, até chegar aqui no final de ano. Até o último ABCD que aconteceu mais ou menos aqui. O que aconteceu aqui? Essa movimentação aqui, ela foi forte durante esses 2 meses, rompendo esse nível, rompendo esse nível, rompendo esse nível, rompendo esse nível. Veja bem, em 2 meses, essa força completamente contrária ao que vinha acontecendo desde o início do ano, ela rompeu todas as resistências anteriores. Ok? O que acontece? É um ponto que caracteriza que o mercado agora passa a subir. Ok? Isso é uma análise técnica. Se vocês analisam esse trendline que eu fiz desde o ponto mais alto desse movimento de baixa,
A gente tem aqui, provavelmente, dentro de todas as moedas, uma retração que está acontecendo agora, nesses dias próximos que pode estar acontecendo, até mais ou menos nesse nível aqui, que é o nível do trendline. Ele pode acontecer aqui, para 38,2, ou ele pode ser um pouco mais profundo aqui, no nível de 50% de Fibonacci, aonde coincide aqui com essa linha horizontal que eu tracei com essa convergência aqui dessa resistência passada. No futuro ela pode se transformar em um suporte, nível de Fibonacci de 50%. Então aqui é um ponto que o mercado pode ter uma reação, e aqui é onde o mercado pode ter uma reação para continuar a movimentação de desvalorização do Ien. Veja bem, aqui eu já mostrei o que está acontecendo com o Ien, que ele foi desvalorizado até o início do ano passado, depois teve uma retração, e agora nos últimos 2 meses teve essa movimentação alta. A gente está dentro de uma pequena retração, tá? Aqui eu estou mostrando no gráfico mensal, para vocês verem um price action que aconteceu aqui com suporte passado torna-se resistência, ou resistência e suporte, trendline, ponto de convergência que aconteceu nessa retração, e 2 meses fortes com movimentação de desvalorização do Ien, ok? Contra, no caso aqui, o gráfico do dólar. Eu não consegui jogar aqui o gráfico mensal, porque isso aqui é um offline chart, que acaba que as corretoras não têm tantos dados passados para poder fazer gerar o gráfico offline. Eu uso o gráfico offline assim, com basket de todos os pares de moeda, porque isso para mim é um parâmetro. Eu uso o price action do que eu mostrei para vocês, e para mim é um parâmetro para que eu entenda como está o mercado naquele momento. Então, quando o mercado aqui nesse gráfico, desse basket chart, chegar nesse nível aqui, eu espero alguma reação. Ou aqui, se essa reação não acontecer aqui, eu vou esperar aqui. Ok? Analisando 2 aspectos, técnico e fundamental. Correto? Eu posso fazer depois uma aula explicando como gerar gráficos offline, que nos dá a valorização ou desvalorização da moeda específica. Porque se vocês verem aqui essa explicação que eu estou mostrando para vocês, é uma movimentação que o Yen japonês está fazendo contra todos os pares de moeda, como vocês podem ver aqui nessa relação aqui, certo? Então, o que quer dizer? Se você entra não apenas com pares de moeda, porém com todos os pares de moeda, com uma movimentação correta, você tem ganhos em todos os pares de moeda. Só que essa é uma técnica que eu posso dizer para traders mais experientes, que sabem muito bem o que está fazendo. Porém, para vocês que estão iniciando essa aula mostrando aqui a questão do gráfico offline, é simplesmente para vocês entenderem que uma moeda, a sua valorização ou a sua desvalorização na linha de tempo, ela tem movimentações parecidas contra todos os seus cruzamentos. Tá? Então aqui, apenas o gráfico do dólar contra o Yen, que é um gráfico mensal e existem 2 velas aqui ascendentes. Quando eu volto aqui para o basket chart, e vocês entendem que o período que separa isso daqui é 1 mês e aqui 2 meses, vocês vão ver que essa movimentação de alta que o Yen teve aqui foi uma movimentação igual, ou seja, ela teve movimentação similar em todos os pares que cruzam com ele. Tá? São oportunidades. Então, eu uso o offline chart para quê? Imagine você senta na frente do computador e você precisa analisar aquele detalhe que eu expliquei na aula anterior. Você deve usar sempre lotes pequenos. Você deve respeitar
o seu capital, você deve abrir um lote pequeno para que você não se exponha tanto no mercado, correto? Então, para que você possa ter ganhos mais consistentes, sem você abrir lotes muito grandes, você precisa operar mais, porque a quantidade e a frequência que você opera, o volume de operações, ela acaba te dando mais oportunidades, correto? Para que você possa ter ganhos maiores. Então você vai ter um ganho maior pelo acumulado de operações que você fez, não pelo volume de dinheiro que você fez em uma única operação, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica falando sobre risco, retorno e sobre estratégias que te dão mais oportunidade de trades por dia. Porque, veja bem, imagine você ter uma estratégia que te paga, vamos dizer, 90% das vezes que você opera, você ganha dinheiro com uma determinada estratégia. Porém, essa estratégia ela aparece uma vez por semana. No mês você vai ter 4 operações. Então, eu não vou estar falando muito nisso, porque senão acaba enrolando muito a situação, mas existe um parâmetro, uma informação muito importante na sua graduação de trader, que é saber qualificar as técnicas que você está estudando, que você está aprendendo, para que você veja qual que é a técnica que te dá mais oportunidades de operação, ok? Porque vamos supor, um sistema que te paga 1 para 1, se ele aparece que te dá, você arrisca um ponto, ganha um ponto, mas ele aparece muitas vezes. E aí você vai ver que essa operação, que ela acontece com mais frequência, quando você começa a acumular a pontuação que você ganha nela no final do mês, de repente ela te pagou mais do que aquela operação que era muito mais lucrativa a nível de entradas mais certeiras, mas que apareciam poucas vezes. Então a deixa que eu uso para que eu tenha mais oportunidades de entradas é analisar o mercado com o basket chart, porque o basket chart ele me dá em uma única análise de 7 pares de uma única vez. É claro que quando eu encontro, por exemplo, aqui, essa movimentação aconteceu aqui, por exemplo, e eu começo a ver que ele começou a ter um movimento que vai para o destino que eu imagino que o mercado esteja movimentando, eu não vou chegar aqui e vou operar dentro disso daqui, não. Isso daqui me dá a visão de que é uma oportunidade que está acontecendo no basket chart, e daí eu vou dentro, eu abro 7 gráficos, eu abro o gráfico do AUDJPY, eu abro o gráfico do CADJPY, porque na técnica do Market Traders Institute, ele existe uma técnica específica, que é o que me qualifica para que eu entre. Então, se eu estou fazendo o monitoramento desse basket aqui, e ele chega numa situação de entrada, eu vou analisar agora em separado todos os 7 pares de moeda lá no gráfico deles e vou aguardar uma situação que é a situação qualificadora, que é as entradas em 1, 2, 3, que é uma técnica que eu vou estar explicando mais à frente. Então, quando a situação 1, 2, 3 acontece lá dentro do gráfico do par em questão, aí eu faço as entradas. Então, veja bem, o basket chart, ele me ajuda muitíssimo eu fazer a monitoração de mercado. Eu sento na frente do meu computador, eu não vou abrir 28 pares de moeda para poder operar. Como vocês podem ver aqui, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver, existem 28 pares de moeda que se pode operar, tá? Isso aqui é uma plataforma que eu utilizo para poder gerar os basket charts. E aqui, como vocês podem ver, existem 28 pares de moedas. Se você for analisar isso daqui um por um, vocês vão passar muito tempo perdido fazendo análise. Então, eu faço análise aqui no basket chart, faço todo o meu desenho técnico sobre a minha base de conhecimento. Depois, quando eu vejo as entradas nos pontos de convergência, que são as oportunidades, daí eu vou no gráfico em particular, um por um, espero a situação de entrada que eu aprendi dentro da instituição. Isso aqui ajuda vocês a economizar muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Daí, se vocês quiserem, depois eu vou fazer uma aula específica como se gera
um gráfico offline que contém as informações de um par de moeda contra todos os outros. Tá? Isso vai ajudar vocês bastante a economizar seu tempo, fazer todo o design técnico que vocês precisam para que vocês possam operar depois já com tudo prontinho. Né? Vou finalizar aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Espero ter falado um pouquinho sobre economia, sobre como a análise fundamental ajuda sim a gente ter um pouco mais de confiança nas nossas operações, as características de um mercado quando está em ascendência ou descendência. Nesse exemplo aqui eu mostrei o período que aconteceu todo o ano passado, dentro do gráfico de um dia, as movimentações ABCDs descendentes, onde os suportes nunca foram rompidos, sempre as retrações aconteceram dentro de AB. Né? As metas que o lado tem quando rompe o suporte abaixo, faz a meta. A diferenciação entre as forças compradoras e vendedoras, elas têm as metas. Então, eu tentei recapitular um pouco do que a gente já conversou na aula anterior. Conversei um pouquinho de outras coisas, talvez não tenha muita relevância. Eu peço desculpas mais uma vez, eu não sou um comunicador nato, eu não sou professor nato, eu sou apenas uma pessoa que estou querendo ajudar uma grande parte de pessoas que talvez estejam um pouco perdidas nesse mundo de trading. Não falando de mim pessoalmente, mas falando de uma metodologia que é muito conhecida no mundo afora, muito respeitada, veio do Marcos Traders Institute, uma instituição que tem mais de 22 anos no mercado, formando traders. Então, a base das minhas explicações, existe essa fundamentação, correto, dessa metodologia. Né? Talvez a explicação ela não seja de tanta qualidade, porque eu não sou uma pessoa, um expert em explicação, não fiz nenhum treinamento em transmitir, mas eu tenho uma boa vontade. Okay? Também, para as pessoas que criticam, sempre existem as pessoas que criticam, quero que vocês entendam que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente ajudando, tá? Eu não estou pedindo R$1 de ninguém. Eu fiz um grupo, fiz toda uma propaganda inicial para que as pessoas soubessem que eu estaria fazendo isso. Tive um feedback positivo de muitas pessoas. Em praticamente 2 dias a gente já entrou, o grupo que eu montei para o nosso grupo de estudo passou de 80 pessoas. E essas 80 pessoas, creio eu, que vai estar aumentando a partir do momento que a gente vai estar colocando mais aulas, a partir do momento que as pessoas passem a entender situações mais básicas, a partir do momento que vocês finalizem junto comigo toda a bagagem inicial de explicação da metodologia, que a gente possa analisar. Então, assim, na evolução das aulas, eu vou estar colocando a situação. Como vocês podem ver aqui, eu fiz já aqui basicamente uma pré-análise do que pode estar acontecendo da agora para frente com o iene contra todos os pares de moeda. Então a gente já pode, as pessoas que interessarem, já pode começar no grupo a questionar análises para a gente continuar esse monitoramento aqui, tá? Porque essa é o sentido do grupo de estudo que eu fiz, é ensinar para vocês a metodologia da instituição, correto? E a gente fazer análise em conjunto para a gente fazer entradas e fazer pontuação semanal da nossa contabilidade, ok? Eu já fiz 2 aulas, né? Agora eu fiz uma terceira explicando as mesmas coisas dentro de um gráfico real. Coloquei mais uma situação para que a gente aprenda a analisar o mercado de uma maneira mais rápida, ok? Então é isso, aguardo nessa aula que tenha mais retorno. Essa aula não vai ficar tão grande, essa aula vai dar de repente de 35 a 40 minutos. Eu acredito que é tranquilo e eu acredito que a partir desse vídeo as pessoas já possam começar a me questionar para a gente começar a analisar o mercado, tá? Imprescindível para mim ter o feedback de vocês.
sobre as explicações, se vocês estão gostando. Por isso que eu sempre peço desculpas, porque, como eu disse, eu não sou o melhor comunicador. Basicamente, eu gosto de ajudar. Talvez, se a minha explicação não é tão boa, eu gostaria que vocês viessem até mim, questionem, perguntem, entendeu? E para mim é um combustível ter o retorno de vocês, é isso que me dá, que vai me dar mais força de vontade em seguir gravando os vídeos, tá bom? Fique com Deus, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, abraço, sorte, até mais, tchau, tchau.